Olá, continuando a apresentação das medidas de associação em estudos clínicos, neste vídeo vamos abordar as medidas risco relativo e diferença relativa de risco. Partindo de uma tabela 2x2, como mostrada nesse slide, o risco de ocorrer o desfecho clínico para o nível 1 do fator de risco é A sobre A mais B. O risco de ocorrer o desfecho clínico para o nível 2 do fator de risco, que é a probabilidade de ocorrer o desfecho clínico estando o indivíduo no nível 2 do fator de risco, é C sobre C mais D. Então, o risco relativo é a razão entre o risco de um dos níveis do fator de risco e o risco do outro nível que é tomado como referência. Nessa tabela 2x2, nós tomamos o nível 2 como referência. Então, o risco relativo é a razão entre o risco do desfecho para o nível 1 do fator, dividido pelo risco do desfecho para o nível 2 do fator. Rn1 sobre Rn2. No estudo que estamos usando como exemplo, o risco relativo da ocorrência de diabetes mellitus devido à atividade física, tomando os inativos como o nível de referência, é dado pelo risco de desenvolver diabetes mellitus para quem exercita 4 ou mais vezes por semana, dividido pelo risco dos inativos, que vai ser igual a 45 sobre 1881, dividido por 73 sobre 1948, que dá 0,648. Então, o risco relativo é menor do que 1, indicando que a atividade física é um fator de proteção para o diabetes mellitus, desconsiderando a influência de outros fatores sobre a ocorrência dessa doença. Por que eu estou enfatizando a expressão desconsiderando a influência de outros fatores sobre a ocorrência de diabetes mellitus? Da mesma forma que fiz ao tratar da medida de associação diferença absoluta de risco. Se compararmos o resultado dessa tabela 2x2 com o resultado obtido no estudo, do qual extraímos essa tabela, mostrada na parte esquerda da tela, iremos ver que há uma diferença entre as estimativas de risco relativo. No estudo, o valor do risco relativo para a ocorrência de diabetes mellitus em homens que exercitam 4 ou mais vezes por semana, comparados com homens inativos, é de 0,55, mostrado aqui do lado esquerdo da tela. Na nossa tabela 2x2, o resultado foi de 0,648. Por que essa diferença? Bom, nessa tabela da direita, nós obtivemos a medida de risco relativo crua, sem controlar por outros fatores que podem influenciar na ocorrência de diabetes mellitus. No estudo apresentado à esquerda, os autores usaram um modelo de regressão de Poisson para obter o risco relativo para diversos níveis da atividade física, porém controlando por diversos outros fatores, como escolaridade, idade, consumo de álcool, medicação para controle da pressão sanguínea, fumo e presença de doença cardiovascular, como mostrado no rodapé da tabela 3 do artigo. Então, sempre que estivermos verificando a relação entre duas variáveis, é importante verificar se outros fatores não possam alterar essa relação. Nesse exemplo, as diferenças foram relativamente pequenas, mas em outras situações as diferenças podem ser grandes. O viés que pode ser introduzido em um estudo ao derivar relações entre variáveis sem controlar a influência de outros fatores é chamado de confundimento. Bom, no caso da relação IMC e diabetes mellitus, o risco relativo para o desenvolvimento de diabetes mellitus para homens obesos, quando comparados com homens com baixo peso ou peso normal, é dado pelo risco de ocorrer diabetes mellitus para homens obesos, dividido pelo risco de ocorrência de diabetes mellitus para homens com baixo peso ou peso normal, que é igual a 156 sobre 1384, dividido por 95 sobre 10.988, que é igual a 12,8. Como o risco relativo é maior do que 1, o fato de se ter um IMC igual ou superior a 30 é um fator de risco para a ocorrência de diabetes mellitus.
Novamente, se compararmos o resultado dessa tabela 2 por 2 com o resultado obtido no estudo do qual extraímos a tabela, iremos ver que há uma diferença entre as estimativas de risco relativo. No estudo, o valor do risco relativo para a ocorrência de diabetes mellitus em homens com IMC igual ou superior a 30, comparados com IMC entre 14,5 e 24,9 kg por metro quadrado, é de 9,01. É mostrado aqui do lado esquerdo da tela. Na nossa tabela 2 por 2, o valor do risco relativo foi de 12,8. A explicação para essa diferença é a mesma do exemplo anterior da atividade física versus diabetes mellitus. Nesse estudo, os autores controlaram a influência do índice de massa corporal sobre a diabetes mellitus por diversos outros fatores que também podem influenciar no desfecho. Bom, a partir tanto do risco relativo quanto da diferença absoluta de risco, nós podemos derivar uma outra medida de associação, que é a diferença relativa do risco, que indica o percentual do risco basal, ou risco do nível de referência, que é removido ou aumentado pelo outro nível do fator. Então, a diferença relativa de risco é igual ao risco do nível de referência, do fator em estudo, menos o risco no outro nível, dividido pelo risco do nível de referência. Isso é igual ao oposto da diferença absoluta de risco, dividido pelo risco relativo ao nível de referência. Ou também pode ser expresso como 1 menos o risco relativo. No caso da atividade física e diabetes mellitus para os homens, ao compararmos os homens que exercitam 4 ou mais vezes por semana com os homens inativos, a diferença relativa de risco é igual ao risco dos homens inativos menos o risco dos homens que exercitam 4 ou mais vezes por semana, dividido pelo risco dos inativos, que vai ser igual a 0,037 menos 0,024, que nós calculamos anteriormente, dividido por 0,37, que dá 0,352 ou 35,2%. Ou seja, a atividade física 4 ou mais vezes por semana para os homens reduz o risco de ocorrência de diabetes em 35% do risco devido à inatividade. Nesse caso, a diferença relativa de risco pode ser interpretada como a redução relativa do risco. No caso da relação IMC e diabetes mellitus, ao compararmos os homens com sobrepeso com os homens com baixo peso ou peso normal, a diferença relativa de risco é igual ao risco dos homens com baixo peso ou peso normal menos o risco dos homens com IMC igual ou superior a 30 dividido pelo risco dos homens com baixo peso ou peso normal. E vai ser igual a 0,0086 menos 0,11 dividido por 0,0086, que dá menos 11,8 igual a menos 1.180%. Ou seja, a obesidade aumenta o risco de ocorrência de diabetes em 1.180% o risco de ocorrência de diabetes mellitus para os homens de baixo peso ou peso normal. Nesse caso, é melhor invertermos o sinal e interpretarmos a diferença relativa de risco como o aumento relativo do risco. Bem, vamos fazer um apanhado das medidas de associação vistas até agora, usando este quadro como exemplo. Esse quadro mostra as medidas de associação risco relativo, diferença relativa de risco, diferença absoluta de riscos e número necessário para tratar, para diversos valores do risco de referência ou risco basal e do risco do grupo de comparação. Nas duas primeiras linhas, o risco relativo é igual, obviamente o mesmo acontecendo com a diferença relativa do risco. Porém, a diferença absoluta de riscos e, consequentemente, o NNT são bastante diferentes. Nas linhas 1 e 4, as diferenças absolutas de riscos são iguais, mas os valores do risco relativo são diferentes. Para diferentes valores da diferença absoluta de risco, linhas 1, 2 e 3 ou linhas 4 e 5, os valores do risco relativo e redução
do risco relativo podem ser iguais, mas também podem ser diferentes, se compararmos a linha 1 com a linha 4. A diferença absoluta de risco são iguais, mas os riscos relativos são diferentes. Os valores do risco relativo e redução relativa do risco podem ser iguais para diferentes configurações de riscos. Para as linhas 1, 2, 3 e 6, os riscos basais e riscos no grupo de comparação são diferentes, mas o risco relativo são iguais. Mas para as linhas 3 e 4 ou 5 e 6, os riscos relativos são diferentes para diferentes configurações de riscos. Quanto menor a diferença absoluta de riscos, maior o valor do NNT, e mais pessoas precisam ser submetidas ao grupo de tratamento para observarmos um caso que se beneficiaria desse tratamento. Então, a diferença relativa de risco pode ser obtida diretamente a partir do risco relativo. E o número necessário para tratar pode ser obtido diretamente da diferença absoluta de risco. Mas a relação entre a diferença absoluta de risco e o risco relativo depende dos riscos absolutos de cada nível do fator em estudo. Na apresentação dos dados de um estudo, é boa prática apresentar a tabela 2x2 sempre que possível, para permitir que o usuário derive as diversas medidas de associação e tome as suas próprias conclusões. Isso evita a situação em que os autores chamem atenção para os seus resultados apresentando somente as medidas com valores atraentes, entre aspas. A diferença absoluta de riscos e o número necessário para tratar são medidas úteis na gestão em saúde, particularmente na decisão sobre a alocação de recursos. Quanto menor o NNT de um dado tratamento, por exemplo, maior o impacto da aplicação desse tratamento na população e mais eficiente a alocação de recursos para esse tratamento em relação a um outro tratamento com NNT maior. Obviamente, é preciso levar em conta que nenhuma medida isoladamente deve ser o fator determinante para a alocação de recursos. Outros aspectos, como por exemplo a gravidade de uma doença, também são fatores importantes a serem levados em consideração. O risco relativo é frequentemente utilizado em epidemiologia para expressar a força da associação entre, por exemplo, um fator de exposição e uma dada doença. No próximo vídeo, iremos abordar a medida de associação razão de chances. Até lá!